Hoje eu vou mostrar para você o exercício de esquadrejar o seu cavalo na pista de ensino. Assiste aí. Então hoje eu estou aqui no Alto Paraíso, um dos lugares que eu dou consultoria, e esse aqui é o Hulk. Para quem não conhece, o Hulk é um cavalo que é de propriedade aqui da fazenda, é o principal cavalo aqui tirando o hip hop, já sabe e já pratica o ensino da equitação trabalho há algum tempo, mas tem algumas coisas que a gente sempre tem que relembrar, sempre tem que fazer, e principalmente para quem está começando ou em algumas situações, você tem que fazer isso aqui. O que é essa coisa de esquadrejar, esse nome feio, esquadrejar, parece que você vai encaixotar o cavalo? Na verdade não tem nada a ver com isso, isso foi um nome que não sei por que surgiu aqui na minha cabeça e eu uso para falar sobre isso aqui, sobre esse exercício, sobre essa ideia que eu tenho. O cavalo que entra na pista de adestramento, na minha opinião, tem que ter plena noção das dimensões da pista e tem que saber exatamente o que ele vai fazer em cada momento. A gente tem aqui 4 retas, 2 curtas, 2 compridas e, claro, 4 cantos, que a gente tem que fazer o mais perfeito possível com esses cavalos. As retas bem retas, os cantos bem redondos. Porém, qual é a grande dificuldade que a gente vê em vários cavalos? A reta, ele fica fazendo um S, fazendo uma minhoca, sambando aqui, entra para dentro, sai aqui, vira para lá, etc. E não faz reto. E os cantos, ele não faz bem redondos e justos. Ou seja, tudo isso vai fazendo com que a prova fique feia, fique desgastada, não fique uma prova bacana de se assistir e o juiz, claro, vai tirando nota dessa história inteira. Então, o que eu sempre faço muito com os meus cavalos antes de começar os exercícios em si da reprise ou quando é um cavalo novo aqui. Essa pista de ensino, por exemplo, a gente montou hoje, um pouco antes, hoje de manhã, aqui, e eu treinei só com um cavalo e o Hulk ainda não viu muito bem ela. O que eu quero que ele entenda e o que eu quero que ele veja? Primeiro, passando aqui, vai ter um cone ali, tem um rapaz com trator molhando as plantas, aqui o restaurante balançando as tendas, aqui as lonas, quero que ele veja, quero que ele passe por ali que tem o boizinho, tem o rastelo, tem os tambores, tem o André com a câmera, quero que ele veja tudo isso e fique tranquilo. Esse é o começo. Depois, quero poder vir aqui numa reta e com ele reunido aqui, caminhando ao passo, quero que ele fique reto e consistente nessa reta de ritmo e de reunião e com aqui o corpo bem posicionado até o fim dessa reta. Para quando eu chegar aqui no canto, eu encosto a minha perna de dentro, olho para o próximo canto e levo o meu cavalo agora em outra reta. Não quero que ele jogue a garupa para dentro, não quero que ele saia com a frente, não quero que ele olhe para fora, só quero que ele fique aqui. E agora perna de dentro, olho para o próximo canto e levo ele. O que é importante? Eu ficar com o meu olhar fixo, sempre no próximo canto, o tempo inteiro, porque o meu olhar e o meu corpo levam o meu cavalo para onde eu quero. Aqui eu não tirei o olho do canto em nenhum momento. Mantenho, agora eu olho para o próximo canto. E percebam que toda vez que eu olho para o próximo canto, o meu cavalo olha para o próximo canto junto comigo. Olha lá. Venho, olho para o próximo canto e o Hulk também olha para o próximo canto. E daí assim eu faço tudo sempre para os dois lados, passo a passo. Agora eu vou cortar aqui a pista no meio, vou inverter o lado. Faço para os dois lados isso. Por quê? Porque cavalo sempre um lado é diferente do outro. Um lado você tem um cavalo, no outro lado você tem outro cavalo. Mantenho ele aqui e tudo isso vai virando, de certa forma, um aquecimento para ele também. Olho para o próximo canto, viro aqui. E nos cantos, quero que ele faça e passe aqui encurvado, ó,
usando o corpo. Não quero que ele perca ou diminua o ritmo e quero fazer o mais fechado possível, o mais junto do canto ali possível. Mantenho aqui, mantenho o passo, mantenho o passo, mantenho o passo. Aí, sempre um passo ativo. Olho para o próximo canto. E olha como ele olha junto comigo. E agora, mantenho, mantenho. E olha como aos poucos eu fui reunindo mais ele, fazendo ele usar mais o corpo que tem. Aí. E daí posso, por exemplo, agora, pedir um trote para ele. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Venho, olho para o próximo canto. Venho, olho para o próximo canto. E olha como é um cavalo que já é esquadrejado, que eu chamo, já dá conta de fazer bem feito, ó. Olho para o próximo canto. E nisso, já trabalho ele, já coloco ele na posição que eu quero e espero dele durante o ensino. Esse é um cavalo que já é reunido demais por si só. Só que ele fica com o pescoço aqui e o resto do corpo fica largadão para trás. Então, qual que é a dificuldade com ele? Não deixar ele encapotar e fazer o corpo dele trabalhar. Ó. Levanto o meu corpo. Enquanto isso, trabalho aqui o esquadrejar. Vou cortar a diagonal para inverter o lado. Aí, ó. A diagonal bem reta. E vocês conseguem perceber que ele já entendeu a dinâmica da pista, aonde ele pode sair, onde ele não pode sair, aonde ele pode passar, onde ele não pode passar. Ó, aqui, ó, ele tem os lugares até onde não tem vara estabelecido na cabeça dele como se tivesse uma parede, ó. Ó, aqui, ó, não tem vara. Pode ver que ele não sai para fora. Ele mantém aqui. Ele só pode entrar se eu mandar. Nunca pode sair para cá. Aí, ó. Ele tem um trote duro, que vai cansando a gente um pouquinho. Aí, ó. Vou pedir para ele dar um galope. Aí, agora o galope dele é uma delícia, em compensação. E faço a mesma coisa, ó. Esquadrejo o cavalo. Reta. Canto. Canto. Reta. Percebam que depois do canto, o que ele está querendo fazer? Voltar para o trote. Por quê? Porque ele tem que fazer força. Eu já ajudo ele um pouco. Agora, ó. E ele quer sempre jogar um pouco da garupa para dentro. E eu aqui estou usando um pouco da minha perna de dentro, um pouco mais atrasada. Aí, ó. Para quê? Para ele se alinhar. Nos cantos, eu falo que eu sempre tenho que montar. Aí, sempre tenho que entrar com um pouquinho mais de perna, subir ele um pouco mais, fazer ele usar um pouco mais do dorso. Aí, eu não quero que ele escore na minha perna de dentro. Aí.
Aí, ó, tá vendo ele saindo um pouco? Chegando ali em K, vou pedir uma diagonal. E vou pedir a partida do galope. Esperar. Boa partida. Esse cavalo parte muito bem a galope. E aqui mantenho a mesma coisa, ó. Olho e venho. Jogo meu corpo para trás, levanto ele. Hoje ele está um pouquinho preguiçoso, porque ele ficou parado esses dias, porque a gente foi para uma prova semana passada. Então eu deixei ele parado um pouquinho para dar uma descansada. E semana que vem a gente tem prova, então não apertar muito o calo dele. Aí, e até porque é um cavalo que já sabe fazer isso aqui, né? Acho que vocês conseguem perceber aí, né? É um cavalo que já tem as manhas de fazer isso aqui. E olha como ele galopa aqui. Galopa reto, né? Onde tem que ser reto. E se encurva aonde tem que se encurvar. Então aqui, ó, ali, ele foi, quis pesar um pouco na embocadura. O que que eu fiz? Esperei com mão e entrei com perna. Vamos ver mais um aqui. Aí, ó. Aí, ó, melhor. A hora que eu chegar ali em F, em H, desculpa, vou cruzar a diagonal. E... Opa, trotou. Vou refazer ela mais uma vez. Não quero que ele trote. E vou tentar, na verdade, deixar um pouco mais claro para ele o que eu quero. Porque eu fiquei ali, devia ter mostrado um pouco mais para ele que eu quero o passo. Eu fiquei com medo, na verdade, dele fazer um pouco brusco demais. E... Tá vendo? Dele parar. Mas eu prefiro ele assim do que ele de verdade trotando, né? Eu prefiro o cavalo que pensa um pouco mais para trás. E eu treino um pouco isso também, de pegar a diagonal e fazer as paradas. Por quê? Porque muito cavalo tem uma mania de, quando pega a diagonal, alongar um pouco o galope. Para esse lado aqui, ele tem a tendência de galopar sempre, ó, virado para dentro e querendo entrar. Vou jogar meu corpo atrás, usar um pouco mais da minha rédea de fora e minha perna de dentro. Aí espero com mão, ó, entro com perna, aí alivio. Aí, ó, melhor. Ó, aqui, ó, ele tende a fazer o canto e achar que vai entrar na linha do meio. Vou passar mais uma vez ali para corrigir. Então, né, essa coisa do esquadrejar, você vai trabalhando muito o cavalo que já sabe o que acontece aqui na pista de ensino e tem alguns vícios, né? Ou já entra numa diagonal, ou sempre faz uma parada no mesmo lugar, ou sempre faz o canto e vira para algum lugar. E não é todas as... Ó, aqui, ó, ele já quer virar de uma vez. Eu não deixo. Vou até colocar uma encurvatura contrária aqui, ó, um pouquinho. Pra ele se soltar um golinho mais. Aí. Melhor. Ó, aqui ele quer jogar pra dentro.
Não deixo. Aqui também. Para esse lado ele tende a sempre querer jogar. E ele tende a escorar um pouquinho na minha rédea de fora. Aí. Não. Aí. Aí. E... Aí. Então, outra coisa que eu estou trabalhando nele, ele tende a parar e afundar a cabeça. Paro, espero com mão e alivio. Ele vem. E tá melhorando, né? Se eu venho um pouco mais ao trote, ó. Vamos ver. Ó. Ó, conseguiram ver? Espero com a mão, recuo. Mas isso aí é tema pro próximo vídeo, fechou? Se você gostou do exercício de esquadrejar o seu cavalo, faz aí na sua casa, testa, manda para aquele amigo que tem esse problema com o seu cavalo. E para quem está querendo, de certa forma, começar na equitação do trabalho, ou já faz para aquele cara que está fazendo. Tá bom? Valeu!